O presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz, pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite a ação de governadores contra as convocações aprovadas pela comissão. 9 governadores foram acionados para dar esclarecimentos. Governadores de 17 estados e do Distrito Federal entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal no dia 28 de maio, 2 dias depois de terem sido convocados pelos senadores da CPI. Nesta quarta-feira, representado por advogados do Senado, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD, pediu que o STF rejeite a ação. Os governadores argumentam que permitir a convocação a uma CPI no Congresso significa autorizar o que eles chamam de intervenção federal, já que muitos deles já são investigados nas esferas estaduais por supostas irregularidades durante a pandemia. Argumentam ainda que a convocação estaria ferindo o princípio da separação dos poderes e lembram que o regimento do Senado impede a criação de CPIs para investigar questões relativas aos estados. Os governadores devem depor na condição de testemunhas e não de investigados, mas mesmo assim são obrigados a comparecer. É diferente, por exemplo, da condição de convidado, quando o depoente escolhe se vai ou não aceitar o convite. O presidente Omar Aziz disse que a ida deles não viola o Pacto Federativo e nem o princípio da separação de poderes, uma vez que, segundo ele, a investigação não irá tratar de competências exclusivas aos estados. Até agora, 9 mandatários regionais foram convocados. Ibanez Rocha, do MDB do Distrito Federal, Valdez Góes, do PDT do Amapá, Helder Barbalho, do MDB do Pará, Marcos Rocha, do PSL de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, atualmente sem partido, Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, Mauro Carlesse, do PSL de Tocantins, Wellington Dias, do PT do Piauí e ainda Wilson Lima, do PSC do Amazonas. Este último, um dos mais aguardados devido ao colapso no sistema de saúde em Manaus, em janeiro, quando faltou oxigênio e pessoas morreram pela falta de cilindros do gás. Ele também entrou no foco após uma nova operação da Polícia Federal realizada ontem, acusado por desvios da saúde em meio à pandemia. Ouvir os governadores e prefeitos é uma bandeira dos senadores governistas. Desde o começo, eles defendem que a comissão não pode se limitar exclusivamente ao trabalho do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Só que as convocações são aprovadas por maioria dos 11 integrantes, ou seja, senadores da oposição e os independentes também acabaram apoiando a ideia, em um possível gesto para tentar desmontar a tese governista. Se o Supremo acatar a ação por entender que o Legislativo Federal não tem competência para ouvir chefes dos executivos locais, os governadores deixam de precisar comparecer e só iriam se quisessem. Já se o cronograma for mantido, o primeiro depoimento será o de Wilson Lima, do Amazonas, na próxima quinta-feira, dia 10 de junho.